Salve, meus amiguinhos, tudo bem? Dona Malévola. E aqui é uma igrejinha bonitinha aqui da cidade. É a igreja do Mártir São Sebastião. Olha que igrejinha maneirinha. Aqui é a linha do trem, ó. Tá desativada por enquanto, mas o trem já rodou muito por aqui. E aí, vamos para um papo de cidade hoje, junto à Dona Malévolazinha. Vamos lá? Ai, meus queridões, é isso aí. Daqui um pouquinho o Marcão está de volta. Alô, pessoal. Salve, meus queridões. Olha, aqui ó, conhecida como Jardim do Sapo. Não me perguntem por quê. Mas tem um coretozinho ali. É uma praça muito bonitinha daqui de Varginha. Marcão, enquanto você vai dando o seu rolezinho aí, a gente vai trocando ideia. Está bem frio nessa manhã. Não tá dando nem pra suar. Nem debaixo desse sol, nem com todas essas blusas me cobrindo. Na verdade, meus queridões. Marcão, mas então qual é o nosso papo de cidade de hoje? Pera aí. Hoje o nosso papo de cidade vai falar sobre a extinção dos adultos. Meus amigos, eu plagiei isso de uma reportagem recente que eu li. E o tema da reportagem era exatamente esse: a extinção dos adultos, né? Dizendo literalmente assim que hoje os adultos é uma espécie rara a se encontrar. Mas o que eu acho interessante é que era uma reportagem que não era específica no campo, né, da psicologia. E aí eu falei, eu vou dar os meus pitacos acerca dessa questão da maturidade, né? Porque o que é necessariamente um adulto? Um adulto é aquele que alcança a maturidade, não é verdade? Alcança a maturidade, a plenitude da sua responsabilidade. E ao mesmo tempo, meus amigos, que tem alguns quesitos, né? Alguns pré-requisitos para ser considerado como tal. Mas Marcão, então, afinal de contas, como mensurar a maturidade? Meus queridinhos, eu vou dar algumas dicas para vocês. Primeiro ponto: saber lidar de forma equilibrada e homeostática com a frustração. Meus queridos, isto tá complicado porque as pessoas estão cada vez mais egocêntricas e imediatistas, e isso é uma coisa típica de criança. A criança, ela quer na hora dela, do jeito dela, né?
A criança não tem como mensurar o tempo do outro, não tem vivência, né, para observar as regras que a realidade impõe. E o senso de realidade é um dos quesitos para que você pega e faça uma imersão neste mundo da maturidade. Então observe que é importante no sistema de educação você aprender a lidar exatamente com isso, com a frustração em relação ao tempo, a frustração em relação ao outro, a frustração em relação ao desejo do outro, a frustração que temos ao observar que a vida não é aquilo que a gente idealiza, que nem tudo que a gente inicia necessariamente vai terminar ou vai terminar bem. Compreender, meus amigos? E aí a gente tem que pegar e, no mínimo, ter maturidade para não somente lidar com essa frustração, mas como elaborar essa frustração. Essa palavra elaborar significa refletir. Ok, meu desejo foi frustrado, por quê? Existe alguma coisa que eu possa fazer para poder mudar essa situação? Há outros caminhos estratégicos para conseguir isso? Ou será que o meu desejo está fora da realidade? Não é verdade? Quantas das vezes nós não desejamos alguém? Quantas das vezes nós não idealizamos alguém? E no final das contas, esse alguém frustrou essa nossa expectativa, ou essa imagem que a gente construiu dele ou dela. Compreende? Quantas vezes a gente teve que lidar com aquilo que não concordamos com a nossa família, com os nossos amigos. E o que você vê hoje são pessoas assim extremamente difíceis de lidar com frustração. A primeira frustração já desabam. A primeira frustração já querem destruir tudo. Já converte esses desejos, essa paixão em profundo ódio, rancor, necessidade de vingança. E isso nunca será maturidade. A maturidade é isso: ver o mundo como ele é e não como esperamos que o seja. Marcão, a gente pode sonhar com um mundo melhor? Sim. Eu acho que a gente não pode perder a esperança, mas, no entanto, temos que saber o nosso limite, o limite social, e fazer a nossa parte, mesmo que talvez o resultado não seja como a gente idealiza. É bem dessa forma. Quanta coisa eu idealizei para minha vida e que no final das contas não deu certo, ou simplesmente tomou caminhos diferentes, né? Quantas relações ou modelos de relação, expectativa de relação eu sonhei que ia ser o ideal para mim, mas não foi, simplesmente não foi. A turminha fazendo as caminhadas, né? Não é verdade, meus amiguinhos? Quantas pessoas estão aqui propensas a cumprir uma rotina de exercício, numa expectativa de colher resultados maravilhosos dessa empreita, e às vezes simplesmente não vão conseguir. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos passar por aqui. Não é verdade?
Isso aqui é Vila Paiva. Muito bom, meus amigos. Olha aqui, bairro novo aprazível. Tranquilidade, e a vista para a cidade. Quantas pessoas, né, cuidam imensamente da saúde e no final das contas tem um problema no final de doença. E quantas pessoas são desmazeladas com a saúde e no final das contas acabam não tendo nada. É a vida, meus amigos, essa vida que não se pode mensurar, que não é de tão fácil ou tão prática a mensuração. Não é mesmo? Eu falo para vocês que as crianças, elas não se relacionam com gente inteira. Sabe por que elas não se relacionam com gente inteira? Porque elas são incompletas. Toda pessoa que é incompleta, toda pessoa, por exemplo, que espera que o outro cuide dela, vai ficar eternamente buscando a sua metade, a tampa da panela, aquela parte da laranja, não é verdade? E no entanto isso não existe. Isso está na cabeça da criança. A criança tem dessas. A criança, ela exige que o outro cuide, que o outro traga tudo na mão dela. Naquela eterna maternagem, a criança sai de casa, ela quer arranjar outra mãe. A criança perde a mãe, o que ela quer? Ela quer retornar para a mãe. Isso começa lá no complexo de Édipo e persevera depois na vida adulta, caso essa pequeneza, esse complexo de inferioridade não seja devidamente superado. Não é mesmo, meus amigos? E a gente vê isso direto, né, no consultório. Não sei o que seria de mim sem minha mãe. Você vai ser um adulto tendo a sua vida de adulto, uma vida inteira. Mamãe vai, você fica e você sustenta a sua vida. Mas nem todos, né, querem pensar dessa forma, né? Grande parte das pessoas querem permanecer se mantendo no outro. Por isso essa relação, né? Você é o ar que eu respiro, você é a alegria do meu dia. Não, acima de tudo, a alegria do seu dia parte primeiro de você. Você deve ser feliz com o seu dia. Você deve estar satisfeito com suas conquistas, com a sua prosperidade, ou mesmo saboreando o aprendizado na derrota, na frustração. Não é mesmo? A gente vive às vezes perdendo o jogo para o outro, mas a gente só perde o jogo para nós mesmos quando a gente desiste. A criança não é bem assim. Ela fala: eu não jogo mais, não gostei desta brincadeira. Porque na cabeça dela a brincadeira só é boa se ela ganha sempre. O que vocês acham, meus amigos? Não é interessante esse jogo da infância? Então, por isso mesmo que disseram nessa tal reportagem que os adultos estão entrando em extinção. E por que eles estão entrando em extinção? Porque está todo mundo frustrado, está todo mundo ressentido, está todo mundo querendo que alguém segure no colo, está todo mundo pedindo para Deus resolver tudo na vida. E não é assim que funcionam as coisas. Vocês compreendem? Não é assim que a banda toca. A banda da vida não é dessa forma. A banda da vida convida você para dançar e se você cair, você vai bater a poeira
vai dar a volta por cima, como diz, né? Uma música de tremenda sabedoria. Toma, isso. Não é mesmo, meus queridos? Mas muitas vezes crianças querem cuidar e educar crianças. Então, por exemplo, como que é um pai e uma mãe crianças? O pai e a mãe criança, eles colocam sobre o filho deles os desejos deles. Mas sabe aqueles desejos que não foram devidamente saboreados na época deles de criança? Então, sabe aquele negócio? Eu tô te dando o que eu nunca tive. Colocando teu filho para torcer pro time de futebol que você gosta. Querendo que seu filho estude aquilo que você idealizou. E por isso mesmo o Lacan fala que quando os pais falam da criança, a criança nem nasceu ainda, eles já falaram dela. Eles já idealizaram ela, já deram um nome para ela. E o Lacan fala inclusive que esse nome, ele dá uma espécie de profecia dessa criança. O nome profetiza o desejo dos pais. O senhor falava assim para mim que ele caminhava pela maternidade e ele olhava na porta dos quartos e estava pendurado ali os desejos dos pais. Estava ali o time de futebol do pai. Não é mesmo? É meu garoto, esse vai ser foda, esse vai ser pegador, esse aí vai ser bruto, vai ser igual o papai. Vai ser igual o papai. Meu pai, eu acho que ele se desiludiu, porque eu não fui igual o papai. Meu pai pelo menos foi gente boa, cara, nesse ponto. Eu vou dizer pra vocês, minha mãe queria colocar o meu nome igual o dele. Eu ia ser Júnior ou Filho, sei lá. E aí meu pai pegou e olhou assim pra minha mãe e falou: não, coloca outro nome, ele merece ter o nome. E isso mostra claramente que meu pai não queria ninguém xeretando nas coisas dele, se enveredando no mundo dele. E era mesmo assim, o pai não gostava muito de dividir as coisas dele. Ele acabava dividindo, mas ele era muito reticente com as coisas dele. Nossa mãe tinha um ciúme de carro, tinha um ciúme de computador. Se mexesse nas folhas dele ali, nossa mãe, pegasse uma folhinha pra desenhar, nossa mãe, ele ficava louco, ficava perturbadão. O pai é demais. Seu Paulo é demais, viu? E aí o chicote estalava, né? Não tem jeito, ficava loucão. Ficava realmente injuriadíssimo. Então pelo menos ele me concedeu um nome. Mas aí minha mãe deu o nome meu de um general romano. Ela gostava de um filme da Cleópatra, resolveu dar o meu nome de um general romano. E minha mãe gostava também de ter um cabelo chanelzinho assim, igualzinho da Cleo, né? Isso é tão edípico, né, gente? Isso é tão edípico, né? Está vindo um novo Paulo. Não, agora é Marco, né? Mas para ser o meu general. E eu não fui pataquara esse general. Nossa mãe, fui nada disso. E não saciei essa vontade de mamãe. Não saciei. Então no final das contas, assim, né, como se diz, eles tiveram que lidar com essas frustrações. Alguma coisa eles souberam lidar, outras não.
Algumas coisas ficou no ressentimento. Eu também. Eu tive meus ressentimentos, aquele negócio, aquele drama que vocês conhecem, né? Meu papai tem que ser como eu quero. Minha mamãe tem que ser como eu quero. Não é mesmo? Eles têm que me respeitar do jeito que eu sou. Foda, né? Meus pais não vão me reprimir. Sacanagem, porra. E no final das contas, assim, eu tentei fazer um meio de campo, ficou pior ainda. Ficou mal feito. Sem vergonha. É isso aí, galera. Passeio já tá rendendo mais tempo do que deveria. Então, meus queridinhos, espero que vocês tenham compreendido, né? Como que as crianças, elas lutam contra a realidade, não é mesmo? Como que as crianças resistem bravamente à realidade, à liberdade do outro. Como que elas se frustram, né, com a negativa do outro, com diversidade, porque crianças não gostam de diversidade, crianças só gostam do que ela quer. Ela só se afeiçoa com o seu desejo. E se o brinquedo não dá mais o que ela quer, ela abandona o brinquedo. A criança objetifica muito o outro. Não é verdade, meus amiguinhos? Então é isso aí, galera. Se você curtiu esse vidinho maroto, ó, dê o seu like. Dê o seu like, pessoal. E ao mesmo tempo, se inscreva no canal. Meus queridos, se inscrevam no canal. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Meus queridões, e compartilhe. E nos siga nas redes sociais do Instagram. É isso aí, galera. Fui.